TVE Revista desta sexta-feira, 28 de agosto, começa agora. Novas técnicas de gerenciamento e conservação do sangue estão sendo aplicadas em alguns hospitais brasileiros para reduzir as transfusões e ajudar a manter os estoques dos bancos de sangue. Na Bahia, esses procedimentos, que dispensam a utilização de sangue proveniente de transfusões, estão sendo adotados pela equipe do Hospital Santa Isabel. O cirurgião Romilton Machado, um dos diretores do programa, explica para a gente os benefícios das novas técnicas. Boa tarde, doutor Romilton. Boa tarde. Bom, em que se baseiam essas novas técnicas? Esse é um conceito mundial. Na realidade, existem cerca de 260 hospitais no mundo em que adotam programas desse tipo. É um conjunto de estratégias que visa fazer com que o paciente possa tanto tolerar uma anemia transitória, como ele recuperar essa anemia e se recuperar sem a necessidade de transfusão. Isso envolve desde o tratamento, desde o pré-operatório, em que esse paciente vai ser preparado para fazer uma cirurgia de grande porte, muitas vezes, e depois, durante o transoperatório, mecanismos que façam com que ele possa se manter com uma tolerante à anemia, aproveitando os mecanismos fisiológicos do próprio organismo, e outras medidas para recuperar o sangue durante a cirurgia. Existem equipamentos para isso. Em que tipo de cirurgias essas técnicas estão sendo aplicadas? O Hospital Santa Isabel tem um grupo de médicos e cirurgiões que tem feito cirurgias cardíacas, urológicas, ortopédicas, torácicas, oncológicas, enfim. Mas mais diversos tipos de cirurgias e tratamentos clínicos também têm sido feitos usando essas técnicas, fazendo com que esses pacientes possam ser tratados. E quais os resultados alcançados? Os resultados são bastante animadores, porque muitas vezes a transfusão de sangue é algo que, quando é utilizado, é de forma, às vezes, não desejada pelo médico. A melhor transfusão é aquela que a gente consegue evitar. Portanto, às vezes, usar de técnicas em que façam com que esse paciente possa ser tratado sem uso da transfusão, muitas vezes é benéfico e os resultados têm sido animadores. E por que os hospitais brasileiros ainda utilizam pouco essas novas técnicas? Talvez um pouco de pouca divulgação, talvez, de algumas dessas técnicas, o uso, a acomodação, talvez, e mudança de mentalidade. É preciso que o médico esteja vendo a necessidade de lançar mão dessas técnicas, adaptar-se a essa situação para poder alcançar esse tratamento. E o paciente do SUS já tem acesso a essas novas técnicas? Em muitos casos, sim. Existe um equipamento, por exemplo, que é uma máquina de autotransfusão intraoperatória, em que parte do sangue que seria perdido é reaproveitado e devolvido ao próprio paciente. Então, é uma máquina que tem se chama de cell saver, ou seja, salvador de células, em que o SUS não cobre esse tratamento por enquanto. Então, neste caso, nós não podemos disponibilizar isso para pacientes do SUS. Mas todas as outras alternativas e medicamentos que o hospital dispõe são disponíveis para pacientes do SUS. Mas essa técnica, por exemplo, pacientes de convênio, esses pacientes podem utilizar. Bom, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado.